esse pastor angolano. Ai, do Maranhão, eu esqueci. Você nós vamos para cá, vamos abençoar a vida dele. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu servo, usa ele em tuas mãos, fala conosco nesta noite através da tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo que o Senhor já tem feito, mas o Senhor vai continuar fazendo ainda, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tranquilo? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Desse jeito, acho que está empurrado, né? Eu estou bem, como você, eu estou bem. Ó. Aquele que vem pouco, né, gente? Expulsado, viu? Abre tua Bíblia em Ezequiel 37. Vamos só falar um pouquinho. O mundo hoje vive um momento de calamidade, né? Ezequiel fica depois de Gênesis. Bíblia? Está com Bíblia aí, Vanessa? Ah, tá. Todos acharam? Achou, diz amém. Ezequiel quanto? 37. De versículo. A partir do versículo 1. O vale de ossos secos. Como eu falei, a gente está vivendo, o mundo hoje está vivendo um período de catástrofe, né? De calamidade pública, né? E mais agora, ainda para começar, né, para completar a situação, a Rússia e a Ucrânia em guerra, né? Então o negócio tende a piorar, né? Olhando pela lógica, porque aí daqui a pouco um país começa, não, então eu vou exigir meu direito, e aí o bicho pega. E aí de repente estamos aí à beira de uma próxima guerra mundial, né? Mas se Deus quiser isso não vai passar disso aí, daqui a pouco vão resolver, vão sentar, vão se acertar e tudo vai ficar bem. Mas acompanha comigo lá no versículo 1. Fala assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. 37, 1. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, só o Senhor sabe. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a palavra do Senhor. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntando osso a osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes:
Assim diz o Senhor, o soberano. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei você de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz com a palavra do Senhor. Amém. A gente olhando, a gente acha que é loucura, né? Já pensou? Aqui Ezequiel estava andando por um lugar e Deus falou para ele: Ezequiel, vai naquele vale. E quando ele chegou naquele vale, tinha ossos que não acabavam mais. Mas o mais engraçado é que Deus olha tudo isso com uma simplicidade que para nós parece loucura. Como é que eu vou dizer para esse osso, que eu nem sei de que parte do corpo é, para ele voltar a ter vida? Eu quero começar a dizer para você o seguinte: a ótica de Deus é diferente da nossa visão. Como Deus vê as coisas tão simples, mas tão simples, que parece loucura. Para nós é loucura. As coisas de Deus são tão simples, fáceis de se acreditar, fáceis, sabe, de se apegar, fácil de viver, fácil de colocar em prática, fácil. É fácil. Que se torna tolice. Não estou dizendo que Deus é tudo. Todos somos nós que, pela lógica, a gente olha assim: não existe isso, não tem como. Como é que isso vai acontecer? Mas Deus, ele começa, primeiramente, eu acredito que ele deve ter pego Ezequiel e falou assim: Ezequiel, eu vou colocar Ezequiel à prova. Ezequiel, olha para esse vale, o que é que você vê? Deus, eu só vejo ossos. Só vejo ossos. Só que, para você ter ideia de como Deus vê as coisas na sua simplicidade, Deus não olhava para aquele vale e não via ossos. Ele via um exército. Mas Ezequiel, humano que era, ele olhava e via apenas ossos. Eu quero dizer para você que, na sua vida, se existe alguma área, alguma situação que não foi resolvida, eu quero dizer para você que você está vendo apenas o que é normal. Na sua visão, você está vendo só aquilo que você consegue enxergar. Mas Deus vê além daquilo. Deus vê a solução do teu problema. Deus vê a realização dos teus sonhos. Deus vê, sabe, você em outro nível. Deus vê você em outros lugares. Mas a gente só consegue enxergar aquilo. A nossa caixinha. O ser humano, ele não consegue ver nada fora da caixa. Eu posso até colocar assim a questão do homem, né? O homem comparado com a mulher é uma disparidade. É uma diferença que não tem cabimento. A mulher consegue cozinhar, falar no telefone, ouvir música, ouvir uma mensagem, mandar mensagem e fazer o almoço e não deixar o arroz queimar. O homem, se for fazer isso aí, duas coisas que se perde. Qual é a primeira? Ele já se perdeu. A caixinha. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e não conseguimos ver a possibilidade de um milagre porque a gente está na caixinha. A caixinha nos impede de ver os milagres. A caixinha nos impede de alcançar os milagres. A caixinha nos impede de ver aquilo que Deus realmente pode fazer. A Bíblia diz que para Deus não existe impossíveis. Não existe. Por isso que quando ele olhou para o vale, ele falou: o que é que tu vê? Eu vejo ossos, eu vejo um exército. Os teus sonhos, eles vão voltar a viver. A tua visão, a Ludmilla faleceu há pouco tempo, ela tinha uma música, né? Não pare de lutar. Não parar de lutar significa não deixar, sabe, de ver as possibilidades de Deus. Não deixar de ver aquilo que é real para você. Mas o que Deus prometeu para mim tem mais de 10 anos e até hoje não se cumpriu. É porque você está olhando o vale apenas como ossos. Se você
você olhar e ver apenas ossos, significa, eu quero dizer para você que você não vai ver nada mais do que isso. Mas quando você começa a olhar, crer no que Deus manda você fazer, você vai ver não apenas ossos. Você não vai ver sonhos debaixo do tapete. Você não vai ver sonhos esquecidos, sabe, enterrados. Não. Você vai ver sonhos florescendo. Você vai ver os teus sonhos começando a ter vida porque você está olhando pela ótica de Deus. Ezequiel era como nós. Capacitado, limitado, mas é um homem de Deus que cria na palavra de Deus, que acreditava. Hoje estava conversando com o Gessé hoje à tarde, o quanto é difícil. A gente estava até falando sobre pai de santo, né? Na época da querigma, lá na cidade ocidental, eu lembro que era molequinho, pequenininho, lá em Barbacena. Nós fechamos, assim, com todo respeito, 62 anos. nós fechamos bares. Tinha bares que eram terríveis. Pertinho lá de casa mesmo, eu morava aqui na esquina, na outra, que era o lado comercial, tinha um bar que toda noite ficava até 2, 3 da manhã. A gente não conseguia dormir. Um dia eu falei assim, a Bíblia diz que se eu crer, eu farei coisas maiores que Jesus. Jesus nunca fechou um bar, mas eu vou fechar esse bar. Um dia eu cheguei lá, botei um óleozinho e falei, olha, 15 dias esse bar vai fechar. Olha, eu vou contar uma coisa para você, em 15 dias o bar fechou. Fechou mesmo, fechou. Centros de macumba, com todo respeito, que fazem, que sabe, pessoas que acreditam em outras religiões, quantas vezes nós fechamos? Que é isso, Macumba? Como é que você vai fechar um centro de macumba? Com autoridade. Ezequiel conhecia Deus, mas nesse aspecto aqui ele não conhecia o poder de Deus, de transformar ossos em corpo vivente. Quantas vezes nós oramos por pessoas que tinham perna menor do que a outra e as pernas voltavam ao normal? Oramos por pessoas que tinham braço menor do que o outro e o braço voltava ao normal? Pessoas que tinham problemas seríssimos de coluna, que foram rejeitados, disseram aos meus olhos, isso não vai durar muito tempo. A gente orava e a pessoa era curada instantaneamente. E de doenças graves. Por que eu estou falando esse monte de situações? Porque são essas situações que muitas vezes nós olhamos e vemos apenas o que é normal a gente ver. A gente não olha pela ótica de Deus. Deus, quando Ele olha para o nosso problema, qual é o teu problema? Ah, não, meu problema é muito sério. O meu problema, não existe um problema como o meu no mundo, não existe ninguém passando uma situação como eu estou passando. Meu irmão, desculpa dizer para você, mas você não é melhor do que ninguém. A situação que você está passando hoje, todo mundo, todos os dias, as pessoas no mundo inteiro passam. O problema é que uns têm a capacidade de ver o que Deus enxerga e chamar a existência. Se é problema, olha para o Senhor, esse problema não é meu. Essa situação vai ser resolvida. E creia, se você determinar, não existe nada no mundo que vai impedir. O engraçado é que quando a gente olha para o Ezequiel, talvez ele deve ter sorrido, né? Falei, mas rapaz, o dia que tem um exército aqui, cara, só ossos. Falei, Deus, tu sabes, tu vê todas as coisas. Tu está vendo um exército, então é um exército. Nós precisamos crer. A Bíblia diz lá em Romanos 10, versículo 5, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu ouço da palavra de Deus, mais fé é gerada no meu coração. Quanto mais eu ouço da palavra de Deus, mais crendo eu me faço filho diante de Deus. Hebreus 11, versículo 37, se me engano, fala que Moisés ficou firme diante daquele que era invisível e não temeu. Qual seja o seu problema? Seja qual for o seu problema, ele não é maior que o teu Deus. O problema é que quando nós olhamos, nós enxergamos que esse problema é pequeno. Como ele é pequeno, nós nos vemos menor
estava vendo hoje um filme, já assisti várias vezes, mas eu gosto de assistir filmes repetitivos. Não todos, mas alguns eu gosto de assistir. E eu estava vendo o filme da Senhor dos Anéis. E tem uma parte lá, entendeu, do Senhor dos Anéis, em que eles não tinham mais o que fazer. Para você ter ideia, nesse filme, se você puder assistir um desses filmes, são monstros que atacam os humanos. Mas não são monstros qualquer, são como se fossem demônios mesmo. E aí eles não tinham mais o que fazer. E aí um dos reis recebe uma espada e fala assim, vai lá no submundo, em tal lugar, e se apresenta. E os mortos vão te seguir. Ele falou, não, esse pessoal não vai vir não, vai lá. Ele não acreditou na hora. Ele pegou a espada, que era forjada, entendeu? De uma forma inacreditável, mas ela tinha poder essa espada. Então quando ele chegou no submundo, ele de imediato ele foi confrontado. Mas aí quando ele apresentou a espada, que era o símbolo de fé e de autoridade, os mortos pararam. E o detalhe, os mortos, todos os mortos, que eram guerreiros, seguiram eles e eles venceram a batalha. Mas por que você fala? É porque quando se fala de exército, não tem como a gente sabe mensurar. Porque o inimigo ele vem dos quatro cantos. O inimigo ele sabe, ele não, para ele não existe fronteira, para ele não existe, sabe, espaço, não existe uma coisa comedida. Ele vai e toma, arrebenta com tudo, mata, estraga, detona com tudo. Mas mesmo assim, se levantando um exército contra você, não perca a esperança, porque o teu Deus é firme, é fiel, e ele está do seu lado. Olha só o que ele falou para ele aqui no versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os seus ossos estavam o quê? Muito secos. Olha a situação. Um vale cheio de ossos, os ossos muito secos, muito secos. Agora imagina a situação, né? Para você ter ideia de como Deus está no controle de tudo. Tem gente que hoje, se alguém espirra, já bota máscara, né? Olha o cuidado que a gente tem, né? Eu lembro que no início, quando teve a pandemia, tinha gente que nem saía de casa. Teve um período que até foi proibido, né? Lembra desse período? Era proibido você andar na rua, por um período. Mas depois eles começaram a liberar, entendeu? Mas até hoje tem gente que às vezes não sai de casa direito. Não vem para a igreja, mas vai para o clube, vai para o shopping. Então, existe uma troca de valores. Não precisa ter medo. Meu irmão, se você não pegou até agora, não se preocupe. Deus está no controle. Agora, se você está escondido, se isolando o tempo inteiro, de tudo, tem uma versícula lá em Gênesis capítulo 2 que fala que o mal virá sobre ti. Aquilo que tanto você, sabe, orava contra, entendeu? Ignorava, pode vir contra você. Mas relaxa, Deus está no controle. Se Deus está no controle, não se preocupe. E aí os ossos eram muito secos. Aí você imagina, não tem vida, né? Se está seco, não tem vida. Dentro dos ossos existe uma como é que é o nome daquele negócio? Esqueci o nomezinho que a gente usa, né? Quando a gente cozinha, né? Na minha mãe, é o tendão, né? Tutano, né? Tutano. Tutano, que fica dentro do osso. Já chupou? Tem gente que já chupou, né? Aquele osso do coisa, você pega o tutano. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão viver? Se ele perguntasse para você hoje, os teus sonhos podem viver? Se Jesus pergunta para você hoje, os teus sonhos, você consegue vê-los realizados? Você consegue? É essa a ótica que você tem que ter. Não existe diabo, não existe demônio, não existe
inferno, não existe ninguém que possa te impedir de realizar os teus sonhos. Sabe quem pode impedir de realizar os teus sonhos? Só você. Não tem pecado, não tem nada. Só você que pode impedir os teus sonhos de ser realizados. Talvez você esteja olhando para o deserto, para o vale, e vendo só sequidão. Você está olhando e só vê destruição. Você está olhando e só vê pedaços. Mas Deus olha para você e diz o contrário. Tem vida. Chama a existência. Chama a existência. E você vai ver que os milagres vão acontecer. Aí o que ele diz para o homem? Profetiza. Começa a olhar para você a partir de hoje. Nós vamos falar daqui a pouquinho. E você vai profetizar, você vai começar a falar. Eu vou mudar a história da minha vida. Eu vou mudar. A história da política hoje no Brasil, a gente estava até falando mais cedo, só é resolvida na base da oração. E vou te contar uma coisa, não se escandalize. Mas hoje o Brasil está vivendo o que nós estamos vivendo hoje por causa da igreja que ainda está de portas abertas. É sério. A resistência é grande, você não tem noção. A guerra espiritual é gigantesca. E muitas vezes a guerra espiritual começa na nossa mente. Estava falando há pouco que já está comentando aqui, as próximas eleições, elas não vão ser, sabe, no âmbito de folhetinho, vai ter, mas a maior, a eleição vai ser resolvida, sabe onde? No intelecto, no espírito. Não tem outro jeito. A resistência hoje é muito grande. E nós precisamos olhar para esse deserto, para esse vale e começar a dizer, tem vida. Eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou experimentar o melhor de Deus. Os teus sonhos, eles vão voltar à existência. Mas é preciso que nós consigamos enxergar isso. Enxergar os teus sonhos é uma coisa, vivê-los é outra. E a gente precisa ir para frente. Acreditar. Começar a declarar. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, que o que a língua fala, acontece. Se eu abençoo, é abençoado. Se eu amaldiçoo, é amaldiçoado. O Brasil vive esse período de escassez, de uma forma geral, desde a época do Império. Os colonizadores, para você ter ideia, os colonizadores que vieram colonizar o Brasil eram escravos, eram ladrões, eram bandidos, estupradores. Por isso nós temos na nossa história essa pobreza generalizada. Faz parte da cultura, faz parte da nossa natureza. Mas até o momento que eu dizer assim, não, a partir de hoje, isso não vai estar sobre mim e sobre a minha família. É profetizar. Eu quero um Brasil melhor? Quero. Então vamos profetizar. Deus, a partir de hoje, o Brasil vai ser melhor. Se for assim, se for com Bolsonaro, se for Lula, entendeu? Deus vai converter o Lula e vai mudar o coração dele, sei lá. Deus pode fazer todas as coisas. Mas o Brasil melhor depende de nós como igreja. De profetizarmos. Olharmos para esse vale inteiro e dizermos a vida. E começarmos a declarar. Amém. Ezequiel, quando ele olhou para aquilo, ele olhou e falou, Deus, tu sabes. Mas quando ele falou, Deus, tu sabes, para ele, não tem lógica. Não tem caminho. Quando Deus, quando ele fala aqui que havia morte, na verdade, eu posso colocar assim que quando ele fala dos ossos secos, ele fala que eles estavam mortos, na verdade. Mas morte aqui, na verdade, era a ausência de vida. Porque para Jesus, para Deus, eles estavam vivos. Era um exército que estava em pleno vapor. Porém, na ótica humana, a gente não conseguia ver aquilo.
Os teus sonhos, aquilo que você planeja, gastou não sei quantos anos para, sabe, planejou viver e não conseguiu, eles não morreram. Eles estão inertes. Esperando um momento só de você chegar e dizer assim, não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Começa a profetizar. Sabe o que acontece muito? Nós amaldiçoamos mais do que profetizamos. Se a nossa luz vem alta, a gente fala que porcaria. Começa a falar da saneado. Se a luz vem alta, essa porcaria da Enel, e começa a esculachar. O culpado é o prefeito, o culpado é o governador, o culpado é o presidente, o culpado é... A gente põe culpa em todo mundo. E começa a falar. Quando nós estamos proferindo, nós estamos declarando, nós estamos profetizando, mesmo que seja contra. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não abençoa, a oração que a gente faz muitas vezes, não é só para abençoar, não. Tem gente que ora ao contrário. E muitos crentes que, em vez de abençoar, amaldiçoam. Muitos. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para o vale de ossos secos, em vez de amaldiçoarmos, nós temos que falar o contrário. Deus vai trazer. Deus vai trazer. Nós precisamos olhar pela ótica de Deus. Deus não vê problema nenhum. Deus não vê nenhuma resistência. Deus não vê absolutamente nada que pudesse impedir daquele exército voltar à vida. Nada. Ele usou 3 palavras. Primeiro, olha só o que ele falou assim, ó. Profetiza conforme a ordem recebida, versículo 7. E enquanto ele profetizava, houve um barulho e um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei os ossos e foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito deles. Primeira coisa que ele falou, profetiza para que haja pele, profetiza para que os ossos se juntem. Engraçado que ali tinha uma multidão de ossos, né? E cada osso foi se ajustando no seu lugarzinho. Seu corpinho, tinha uns caras que eram mais altos, outros menores, outros mais... Mas todo mundo foi se encaixando. Tudo foi se encaixando. Os ossos aqui muitas vezes significam as nossas vidas. As situações muitas vezes mal resolvidas em nossas vidas. A nossa vida é cheia de buracos, cheia de incertezas. As nossas vidas muitas vezes cheias de problemas que a gente não consegue ver a solução. Nesse período, eu lembro que no período de alguns anos, no setor comercial sul, eu trabalhei lá um período, e de vez em quando a gente ia almoçar, a gente ouvia, ixi, acabou de saltar do prédio. Às vezes a pessoa desesperada, cheia de problemas financeiros, subia no prédio mais alto, chegava lá e pulava. Podia ser qualquer hora do dia. Na torre de TV, quantas pessoas não pulavam junto? Desespero. Aqui nessa ponte, nessa passarela mesmo. Aqui, recentemente. Foi esse ano, não foi? Foi. Esse ano. Aqui, ó, a mulher passando aqui, desesperada, pulou e morreu na hora. Quantas pessoas nós vemos, conhecemos, e estão cheias de problemas. A gente podia muito bem chegar assim, olha, o teu vale de ossos secos, Deus vai trazer vida a nós. Deus vai resolver o teu problema. Não se desespere. Não perca a esperança. Não perca a fé. O problema é que quando nós perdemos a fé, aí nós perdemos tudo. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Se você perder a fé, perdeu tudo.
as coisas vão perder sentido para você. As coisas não vão mais fazer sentido. E os ossos secos aqui, Deus está falando para você, olha, os teus problemas vão ser resolvidos. Mas quando? Não se preocupe. Profetiza. A gente é assim, né? Se a gente recebe uma palavra de Deus, não, tem que ser para agora, porque já estou com tempo resolvendo esse problema e não consigo resolver. Então, calma. Profetiza e vê. Ezequiel profetizou e o que ele fez? Olhou. E à medida que ele olhava, ele escutava o quê? O barulho dos ossos se juntando. Nós precisamos começar a olhar na ótica de Deus. Olhar, confiar, crer, profetizar. Declare. Essa semana vai ser uma semana abençoada. Comece a declarar. Tem gente que você chega no dia seguinte, amanhã você vai chegar, bom dia. Ele fala assim, bom dia por quê? Esse bom dia não tem nada para mim, nada de bom para mim. Fala para ele, não, hoje você vai ver o milagre de Deus. O vale de ossos secos, ele só era um vale de ossos secos porque muitas pessoas perderam a esperança. Quando você começar a declarar, tudo vai se encaixar. Tudo que está fora do lugar na sua vida vai se encaixar. Porque Deus tem o maior prazer em que você seja completo, seja respondido, que você seja, sabe, acreditado. As pessoas olharem para você e vão ver que você é diferente. Não porque você mudou o visual, o look, não. Mas porque as pessoas vão olhar para você e vão ver o Espírito de Deus em você. O Espírito de vida. O Espírito de vida. Quando nós não temos o Espírito de Deus, nós temos aquilo que é a falta mais essencial para o ser humano, que é a presença do Espírito Santo. E aí ele continua dizendo, né? E eu profetizei conforme recebido, enquanto profetizava houve um barulho. Versículo 9. E a seguir me diz, profetiza, ao Espírito profetiza, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano, venha vento dos quatro cantos e sopre dentro desses mortos e que eles vivam. Profetizei conforme a palavra recebida e os mortos começaram a viver. Você só vai começar a experimentar, nós vamos começar a experimentar o melhor de Deus quando nós começarmos a profetizar. Em vez de amaldiçoar, em vez de, sabe, declarar palavras que são contra, começamos a dizer o contrário. Mudar um pouquinho a nossa ótica, mudar o nosso vocabulário, mudar a nossa maneira de ver as coisas. Porque tudo isso influencia no final, para que o seu vale não continue sendo o vale dos seus. Se nós quisermos viver um vale, ou viver em um vale resplandecente, um vale fértil, em uma terra fértil, é preciso que nós sejamos agentes de milagres. Não tem como ser diferente. Amém? É isso que eu queria dizer para você. E não esqueça, a gente está muito acostumado a falar mal, principalmente do nosso governo, sabe? Vamos começar a dizer o contrário. Não importa se fosse qualquer outro governante, eu não vou dizer para você que estaria diferente hoje, porque a gente não sabe quem estaria o Bolsonaro. Mas nós temos que abençoar. Não importa se você é petista, se você é do PCdoB, se você é PSOL, não importa. O nosso país, ele depende de nós sermos abençoados no nosso país, abençoar nossos governantes. A palavra de Deus até diz em 1 Coríntios 13,
Orai pelas autoridades. Porque eles sendo abençoados, nós também somos abençoados. Então vamos mudar um pouquinho. Eu não estou falando só de política, mas de modo geral. Começarmos a ser positivos e não negativos. Começar, sabe, a declarar as coisas. E você vai ver que quando você começar a fazer, quando nós começarmos a fazer isso, a nossa vida vai mudar. Situações da nossa vida, pessoas ao nosso redor vão ver a diferença e também vão procurar essa mudança. Amém? Obrigado, boa noite.